Cenário RI está hoje na sede da Lupatec e eu converso agora com o presidente da companhia, Alexandre Monteiro. Alexandre, primeiro, muito obrigada por nos receber. E a primeira pergunta, eu queria saber de você um pouco mais sobre a Lupatec, as suas atividades e o segmento que ela tem maior exposição. Boa tarde, obrigado pela visita. A Lupatec é uma companhia tradicional do setor de válvulas e cabos de ancoragem. A gente já vem fornecendo, tem mais de 30 anos de história nesse setor. E nos últimos anos a companhia também vem desenvolvendo uma estratégia de prestar serviços para o setor de óleo e gás, de intervenção e completação de poços. De tal forma que, à medida que a companhia agora nessa nova fase, que vem sendo anunciada para o mercado nos últimos meses, é uma companhia que passa a ter exposição ao CAPEX do setor, ou seja, aos investimentos do setor através da sua área de produtos, e também passa a ter exposição ao OPEX do setor, ou seja, às despesas operacionais do setor, na medida que nós estamos prestando serviço também ao setor. É um setor que, como todos sabemos, está experimentando grande crescimento no Brasil nos próximos anos, décadas, vai ter um desenvolvimento espetacular. Então a gente está organizando a companhia para justamente estar posicionada nesse setor dessa forma. Então, como você disse, é um setor que vai passar por um forte crescimento, né? Esse de óleo e gás. Como é que vocês estão preparados para aproveitar, aliás, essa oportunidade? Então, como eu coloquei, né, a gente está preparando uma empresa que vai estar presente nos ciclos tanto de investimento para aumento de infraestrutura de produção, refinarias, transporte, ou seja, logística de dutos, etc., já que as nossas válvulas estão presentes tanto nas plataformas, quanto nas refinarias, quanto nos dutos, que certamente esse setor, que segundo as previsões públicas e anunciadas, deve sair de 2 milhões de barris de dia para até algo da ordem de 6 milhões de barris de dia nos próximos anos, dentro da década ainda que a gente está vivendo, ou seja, até 2020, nós vamos estar preparados para servir um mercado focado em válvulas e cabos de ancoragem, cabos que são usados para ancorar as grandes plataformas que vão ser necessárias no setor, para aumentar a produção, como na área de serviços. À medida que o preço do petróleo se mantém nos patamares que eles têm experimentado nos últimos anos e na medida que o aumento da produção brasileira se materializa, a necessidade e a demanda por serviços realmente vai crescer muito. E nós estamos preparando a empresa para esse cenário nos próximos, como eu falei, ao longo da década que a gente está vivendo. O que a gente pode esperar agora, Alexandre, para o próximo ano em termos de resultado da Lupatec? Bom, a Lupatec, agora com o movimento que a gente está fazendo de aumento de capital da companhia e incorporação da companhia San Antonio, que é uma companhia focada em serviços, né, de drilling, perfuração, workover e os serviços de intervenção, nós estamos com um backlog, ou seja, uma carteira de contratos da ordem de 2 bilhões de reais aproximadamente. Dentro desse cenário, a gente projetando um ano já ao final de 2013, a gente imagina, ou estimando, né, ou fazendo uma previsão dentro do cenário que a gente vê hoje, a gente imagina que o ano de 2013 deve ser um ano onde o Lupatec atinja da ordem de 1,2 bi de receita, em função desse backlog que eu comentei, e que a gente imagina que a gente deva conseguir uma geração de caixa medida por EBITDA, né, um lucro antes de impostos e juros, né, na ordem de 170 milhões de reais. Obviamente, isso são estimativas nossas com o cenário que a gente tem hoje na mesa, né? A gente imagina que isso seja factível dentro do nosso plano de negócios. Alexandre, queria saber um pouquinho então sobre a incorporação da San Antonio Brasil e o impacto dela na estratégia e desempenho da Lupatec e se ela vai permitir uma maior concorrência com os players mundiais. Bom, então, como eu falei, nós estamos, como a gente anunciou, né, desde o final do ano passado, a gente anunciou um acordo, um memorando de entendimentos entre os acionistas da Lupatec e os acionistas da San Antonio e anunciou no acordo de investimento no começo de abril 2 movimentos. Um aumento de capital privado de até 700 milhões de reais, sendo 350 milhões garantidos pelo conjunto de BNDES e Petros, com 300 milhões, e GP Investments com 50 milhões.
desses, como eu falei, dos 700 milhões, 350 garantidos. O outro movimento que está sendo feito em paralelo é a incorporação da San Antonio, das operações brasileiras da San Antonio. Essas operações brasileiras da San Antonio, como eu comentei há pouco, elas trazem para a gente um backlog de contratos, que significa uma atividade focada em drilling e workover, ou seja, intervenção em poços, suporte e intervenção em poços, que acelera a estratégia de entrada em serviços, que eu mencionei há pouco. Quer dizer, a gente já vinha perseguindo essa estratégia com nossos negócios no Brasil, a gente já é um provedor de serviços à Petrobras há mais de 5 anos. Nós temos uma companhia de serviços de intervenção em poços na Colômbia, que também é um mercado muito interessante. A Colômbia hoje já está produzindo mais de 1 milhão de barris de dia de petróleo e nós temos uma companhia de intervenção em poços na Colômbia. A entrada das operações da San Antonio Brasil dentro do portfólio da Lupatec acelera a nossa entrada no mundo de serviços, tá? De tal forma que, quando a gente olha a nossa oferta de serviços, a gente tem uma oferta de serviços tão ampla quanto as principais empresas do setor. Tá? No mundo, tipicamente, esse setor é dominado por 4 empresas internacionais. E nós, hoje no Brasil e na Colômbia, o nosso portfólio de serviços, junto com o da San Antonio, nos colocam em posição de oferecer a mesma gama de serviços que essas 4 grandes oferecem. Tá? Então isso, por um lado, nos coloca em posição de prover esse serviço. Em outro, quando a gente olha o mercado brasileiro, ele provê uma grande oportunidade. Por quê? Porque, tipicamente, esse é um negócio que a presença local é da ordem de 20%. Os locais, tipicamente, têm 20% de market share. Hoje, no Brasil, esse market share é de 6% dos locais. Além disso, nós estamos entrando no mercado, como eu comentei, na medida que a gente olha produção brasileira de petróleo saindo de 2 milhões de barris dia para 6 nos próximos 8, 10 anos, nós vemos um mercado expandindo e um market share para o local também para ser capturado. Então a Lupatec, na área de serviços, com a entrada da San Antonio, ela passa a estar capacitada a ser a empresa local que disputará esse mercado. A gente projeta que esse mercado, em 2017, o mercado que nós vamos servir, né, a área de serviços tem uma série de linhas, nós vamos servir um mercado que vai ter 9 bilhões de reais de tamanho, essa é a estimativa. Né? E dessa estimativa de 9 bilhões de reais, a gente espera ter entre 12% e 15% do mercado. Tá? Então, nesse cenário, a gente imagina crescer de uma maneira bastante robusta os nossos negócios, tá? Na área de serviços. E Alexandre, no começo de maio, os acionistas da Lupatec aprovaram, né, um aumento de capital via emissão de subscrição privada de ações. E esse montante captado pode chegar até 700 milhões de reais. Como é que a companhia tem trabalhado para melhorar o seu perfil de endividamento? Bom, então como eu falei, a gente tem um aumento privado, os acionistas colocando garantido já 350 milhões, a gente está trabalhando num processo de até 700 milhões. Em paralelo, para a gente realizar todo esse plano, a gente precisa ter uma estrutura de capital, e esse é o sentido do aumento de capital. Precisa ter uma estrutura de capital adequada para poder seguir nesse business plan e aproveitar essas oportunidades que estão na mesa. Então, o lado do aumento de capital provê o equity, e nós estamos trabalhando já com os nossos principais bancos e credores num alongamento do perfil da nossa dívida de curto prazo, que possibilita a gente já ter o espaço para crescer nos próximos anos. Entendi. Agora acho que o investidor já conheceu um pouquinho sobre a Lupatec. Então, a última pergunta: por que o investidor deveria investir na Lupatec, na sua opinião? Bom, é uma decisão de cada investidor, né? Mas eu gostaria que a gente, podendo colocar alguns conceitos do que é essa Lupatec nessa nova fase. Nós temos um conselho renovado, que é a expressão no órgão mais alto de governança da companhia,
de um conjunto de acionistas que conta com o apoio e com a presença do BNDES, da Petros e da GP como um novo investidor na companhia. Esse conjunto renovado nos apoia na perseguição ou na captura dessa oportunidade. E por outro lado, como eu falei, à medida que a gente tem uma área de produtos já tradicional estabelecida e uma aceleração do nosso business plan em serviços, nós temos uma companhia que vai estar pronta para capturar as duas fases principais de um setor, do ciclo de desenvolvimento do setor petróleo brasileiro. Como eu falei, se a gente ter a ideia do que nós estamos falando de um setor que triplica de tamanho em questão de 10 anos ou menos. Tá? Então, a gente vê esse futuro com muita, eu diria esperança é uma palavra, eu acho que com muito otimismo e com muita certeza de que tem um espaço muito importante para ser ocupado e que a Lupatec está se preparando para ocupar. Eu conversei com o Alexandre Monteiro, ele que é o presidente da Lupatec. Infomoney está no mercado, está aqui.